O meu é o plano gratuito, é 20 horas por mês, sabe, né? Sei, eu já usei 5. Bah, eu tô com 16, 15. Eu já usei 5. Eu já- Então, tu usou pouco. E tu Eu viu que uso, eu uso o XSplit, né, para fazer as transmissão. Que ali eu eu coloco. usei muito tempo ele. Então, eu até pago tudo, a mensalidade. Então, às vezes eu uso, mas como o computador está muito pesado na memória, ele às vezes dá uma travada. Então, eu comecei a usar esse É, aqui. ele exige muito da placa de vídeo Eu e tive que do comprar a placa de computador. vídeo. Comprei placa de vídeo, coloquei memória no computador e mesmo assim deu uma É, boa melhorada. Depois ele foi carregando. é. Mas o mês que vem eu E vou mandar a ele é muito bom. formatar. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Bom, então vamos Vamos lá. iniciar. Vamos começar um pouquinho mais cedo. Boa noite, meus irmãos, seguidores da nossa fanpage, da página do Templo Escola de Umbanda Aranaúã. Eu sou Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranaúã, aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho a honra de receber o irmão Alex Costa, apresentador do canal Nossa Umbanda no YouTube e dirigente espiritual da Tenda Pai Benedito de Aruanda, de São Paulo. Sabes que o guia-chefe da nossa casa é Pai Benedito de Aruanda também? Sério? Sério? É muito bom. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos de fé. Maravilhosamente, muito bem agora com vocês aqui. E fico muito feliz, mais uma vez, estar aqui sendo convidado para a gente poder falar um pouco de Umbanda. E vamos falar um pouquinho de religião de Umbanda, vamos levar um pouquinho de informação, fazer essa conexão, usar essa tecnologia aí que está à nossa disposição de uma forma positiva e fazer com que as pessoas ainda mantenham esse contato, mesmo nessa época um pouco difícil, né? Mas ao mesmo tempo manter um contato com essa não com a parte religiosa, né? Mas com a parte de informação, isso é mais importante. Ninguém fica parado. Então eu É fico muito feliz por estar importante, aqui. é importante. E eu feliz por ter aceito o convite para a gente poder falar daquilo que a gente gosta, né? Muito bem. Desenvolvimento mediúnico, meu irmão, mediunidade. O que é isso? Isso é coisa do demônio? Isso é coisa de Deus? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? Vamos. Bom, na nossa tenda, para quem não me conhece, está me conhecendo agora, sou dirigente da tenda Pai de Aruanda, mas eu estou como dirigente, sacerdote lá há 1 ano e meio. Então, praticamente com essa caminhada, essa jornada como dirigente e como sacerdote, que tem certas diferenças, estou há 1 ano e meio. Só que eu já venho dentro da religião de Umbanda, comecei o meu desenvolvimento mediúnico com 20 anos de idade. Isso já vai fazer 22, estou com 40. Ai, ai, ai. 22, 21 Abafa, anos, abafa. 21, 21 anos de Umbanda. Muito bom. Então, não nasci na religião de Umbanda, minha mãe foi de Umbanda, minha mãe era dirigente, mas eu estudei em escola católica, então a maior parte da minha infância, desde do meu pré até a quinta série praticamente, eu estudei em escola católica e frequentava a igreja católica, estudava para ser padre, até eu conhecer o espiritismo, e aí eu passei então para o espiritismo dentro, ainda na época da minha infância. Eu era uma pessoa muito chata, sabe? Quando você quer alguma coisa e aquilo me chamava a atenção, eu fui para o espiritismo, estudei o espiritismo mesmo criança, li muitos livros. Aí depois até eu conhecer a religião de Umbanda. A Umbanda, quando eu entrei na Umbanda, eu entrei porque o terreiro oferecia Templo do Caboclo Pena Vermelha, fica localizado aqui em São Paulo, 10 minutos da tenda para de Aruanda, fica do lado, não do lado, mas bem próximo. E ali eu conheci esse terreiro porque tinha mesa branca. Então isso que me chamou a atenção. Não era a Umbanda em si, eu não conhecia assim a fundo, né? Na verdade me assustava um pouco esse termo Umbanda. E aí quando eu passei a ir nesse terreiro por causa da mesa branca, eu comecei a ver a Umbanda de uma forma diferente, coisa que nunca tinha visto. Mesmo ouvido falar de muitas pessoas falar Umbanda, Preto Velho, Caboclo, mas eu nunca tinha presenciado ali uma gira de Umbanda. A não ser quando a minha mãe era dirigente
de terreiro eu era muito pequenininho, então eu não lembro, né? Quando eu ia pro terreiro com a minha mãe, mas eu não lembro muita coisa, só flashes. Aí nesse terreiro eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu comecei a desenvolver no sentido assim, comecei a desenvolver primeiro a questão religiosa. Como eu já vim de outras doutrinas religiosas, então eu tinha um apego muito forte com fé, né? Onde eu entrei para aquela casa na assistência na questão de fé, de buscar alguma coisa diferente. Então eu trouxe uma base católica, eu trouxe uma base espírita, tudo aquilo que eu já tinha aprendido, e aí eu fui despertando um pouquinho da religião de Umbanda. Mediunidade, eu nunca tive aquela sensação de mediunidade. Nunca tive aqueles sintomas que as pessoas têm quando vão no terreiro de Umbanda. E olha que eu passei pelo centro espírita, hein? Eu, ao contrário, tinha até um certo medo de espírito. Isso, para falar a verdade, até hoje eu tenho. Eu gosto das coisas que eu posso tocar. As coisas que eu não posso tocar, tem que me vigiar. Então, desde criança, eu tinha essa curiosidade de saber a questão espiritual. Quando eu fui para esse terreiro, eu comecei a buscar essas informações. Até depois, 4 anos frequentando a assistência, as aulas do terreiro, já não com aquele comprometimento de entrar, mas na questão de curiosidade mesmo. Eu não tomava passe para, quer dizer, eu não tomava consulta por problemas pessoais, eu passava com a entidade para sentir alguma coisa. Realmente, nos primeiros anos, eu não sentia nada. Então, eu não sei nem o que eu estava fazendo ali. Depois de uns 2 anos, eu comecei realmente a sentir algumas coisas, um arrepio, uma tontura, né, alguns flashes assim na hora do passe. Aí eu falei, será que é isso mediunidade? Aí eu, passar dos anos, passar do tempo, a mãe de santo, ela me convidou a entrar dentro para a corrente mediúnica e começar o processo de desenvolvimento mediúnico, porque eu tinha, todo mundo, eu não entendia essa questão da mediunidade, mas eu já estava começando a ter umas pequenas manifestações e eu realmente estava meio perdido. Eu conto essa história para que a gente possa entender o porquê eu chego hoje num ponto onde eu falo muito de desenvolvimento mediúnico, porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso e eu acredito que muitas pessoas vivem isso. Quando chega no momento em que eu começo o desenvolvimento mediúnico, eu comecei realmente a despertar algumas qualidades mediúnicas que eu nem imaginava. Então, o processo de incorporação, o processo de sensibilidade, de manifestação, o processo de consciência, inconsciência, todo esse processo eu levei 4 anos para começar dentro da corrente. Eu comecei dentro da corrente tocando atabaque, porque eu não conseguia controlar a minha mediunidade. Quer dizer, eu não sabia se eu estava incorporando ou não, eu não sabia o que sentir ou não. Ao mesmo tempo eu camboneava, mas eu ficava perdido. 4 anos na assistência, aí mesmo assim ainda estava perdido. Depois que eu comecei a tocar o atabaque, que eu comecei a virar o curimbeiro da casa, ao mesmo tempo, aí eu consegui, de uma certa forma, equilibrar. No momento em que eu tocava, eu me concentrava. Mas depois que terminava os toques, aí eu dava passagem para o guia. Eu levei mais ou menos 2 anos para começar a dar o primeiro atendimento. As entidades começaram a dar o primeiro atendimento. Então pode pôr aí 6 anos de... Eu estou contabilizando aqui. De desenvolvimento mediúnico. Então, depois daí por diante, eu comecei um desenvolvimento meu, juntamente com os outros médios da casa. Mas eu percebi que muitas vezes as pessoas que começam dentro da religião de Umbanda começam de uma forma, digamos assim, eu quero incorporar, eu quero dar consulta, eu quero dar o passe, eu quero saber o nome do meu guia, eu quero saber tudo isso. Eu quero chegar àquele ponto daquele médio, mas às vezes não quer passar pelo processo de desenvolvimento. Então, eu praticamente não desejei fazer o desenvolvimento, eu fui colocado ali pela espiritualidade, porque pela minha vontade de querer aprender sobre a espiritualidade, que eu já sabia alguma coisa, mas era totalmente diferente, parece que com o tempo a espiritualidade foi me colocando no eixo. E aí, por quê? Porque eu tinha medo. Se me colocasse direto, talvez eu tinha desistido. Então, aos pouquinhos, as entidades foi me incluindo dentro de uma corrente mediúnica de Umbanda, até com que eu comecei a desenvolver, a dar mais liberdade, a ter essa consciência, a me conectar com o guia, as entidades. Eu levei muitos anos até mesmo para descobrir o nome do Preto Velho, do Caboclo. A primeira gira de Exu que eu participei foi praticamente
4 anos na assistência, 2 anos de desenvolvimento, põe mais 1 ano aí, tá contabilizando, 1 ano. 7. Depois de 1 ano, exatamente, 7. Depois de 1 ano que eu participei da primeira gira de esquerda do terreiro, que eram giras fechadas, depois passou a ser aberta com o passar do tempo. Sim. Então, quando eu participei da primeira gira de desenvolvimento, primeira gira de esquerda, eu conheci Exu. Não me assustei, parece que eu estava muito preparado para aquele momento. Então, a ideia do desenvolvimento mediúnico é dar ao médium um caminho, um propósito, um foco, não o comprometimento obrigatório, mas dar a ele condições de entender a religião, de se aprofundar dentro daquela doutrina daquela casa. Olha, eu não falei em curso, não falei nada de internet, é tudo dentro daquela casa, daquele terreiro, onde você começa, o primeiro desenvolvimento, ele tem que haver aquela raiz da doutrina interna de uma casa espiritual que vai cuidar da sua mediunidade. E é claro, isso pode depender de pessoa para pessoa, o tempo de desenvolvimento vai variar de pessoa para pessoa. Tem médiuns que, quando reencarna na Terra, ele recebe uma missão espiritual, ou digamos assim, um trabalho espiritual, e chega um ponto que já deu o limite dele, e ele ficou segurando aquilo. Então, quando ele se depara com aquilo de frente a Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, seja lá qual for a religião espiritualista, ele está meio atrasado, então ele não vai, o seu desenvolvimento torna-se um pouco mais rápido, pela própria espiritualidade, não porque ele quer ou porque o dirigente quer, mas ele se torna mais rápido. Por isso que há manifestações de médiuns que não têm o comprometimento com uma casa e acaba manifestando, né? Eu levei 6 anos para começar a ter uma afinidade com os guias, e tem gente que já sai incorporando. Então, é um sistema de desenvolvimento diferente, cada um tem um desenvolvimento, um tempo diferente um do outro. O meu eu levei 6 a 7 anos, tem médios que 1 ano já estão trabalhando com guia, mas aí que tá. Tem pessoas que querem apressar isso, tem pessoas que não têm esse comprometimento de desenvolver tão rápido e ficam agilizando, apressando. Então, eles esquecem que o desenvolvimento mediúnico é uma preparação interna nossa com a religião, a religiosidade, principalmente com os guias e mentores. Então, não adianta a gente pensar, digamos assim, queimar essas etapas que a espiritualidade nos dá, para poder chegar ali, estar incorporado o guia, falar o nome do guia, riscar o ponto e começar a atender o consulente. O desenvolvimento, se a pessoa não passar por um processo de desenvolvimento que cada casa oferece, e é diferente de cada casa para casa, ele não tem a consciência de que quando ele tiver incorporado o guia, ele está lidando com vidas. Não é uma só ritualidade. A Umbanda, ela é linda, é maravilhosa, ela nos mexe, ela nos atrai, ela parece que às vezes faz com que nós nos apaixonamos por ela, quem se aprofunda, mas você está vendo o lado religioso, o lado ritual. Esquece que muitas vezes o trabalho dentro do terreiro é cuidar de vidas. Imagina um médico que não está preparado com a ligação, com esse desenvolvimento, não houve esse processo de desenvolvimento, ele está incorporado, mas não está aquela ligação total, ele deixa um animismo, né? Deixa passar uma palavra por ele e não pelo guia. E uma palavra dessa pode chegar a um consulente de uma forma tão negativa, tão contrária, que a vida da pessoa, destrói a vida da pessoa, uma palavra, uma frase que seja. Então a pessoa nunca mais volta e você fica sem saber o que aconteceu. Se deu certo, se deu errado, essa pessoa teve a resposta, se não teve. Então é uma coisa que a gente precisa desenvolver a mediunidade, sim, mas por um lado, assim, religioso, equilíbrio, aprender a lidar com essas qualidades mediúnicas. Se eu não tenho sensação, se eu não tenho nenhuma sensibilidade e eu quero, então tem que aprender a descobrir qual a sua sensibilidade para começar a desenvolver isso. Até mesmo uma psicografia hoje, quem deseja fazer uma psicografia precisa treinar, precisa desenvolver a escrita, a mecânica sensitiva. Não é só chegar a pegar uma caneta e sair escrevendo. É uma coisa que leva-se muito tempo para você entender qual o tipo de mediunidade, de psicografia que você tem. Não é só chegar e falar assim, fala meu
meu mestre, escreve aí, pronto, taca lá e começa a fazer um monte de carta, ou um monte de mensagem. Tem várias formas de psicografia. Então, quem Sim. muitas vezes precisa ou quer, melhor assim, quer, porque precisar todo mundo precisa, todo mundo é médio, né? Se todo mundo quisesse desenvolver a mediunidade, tá um monte de gente aí dentro dos terreiros, mas muitas vezes as pessoas não querem. Mas tem essa sensibilidade, tem esses sintomas e tem medo, como eu tive lá atrás. Né, o medo do desconhecido. Mas quando a casa oferece a segurança de dar a essas pessoas que o desenvolvimento é você se manter equilibrado, de você reconhecer as suas qualidades mediúnicas e fazer bem, bom uso dela, aí tem muitos que passam a trabalhar dentro de uma corrente ou não. O desenvolvimento tem dois tipos, que lá na nossa tenda a gente costuma trabalhar dessa forma. O desenvolvimento é duas formas. Aquele que dá ao consulente o direito de aprender a lidar com suas qualidades mediúnicas sem se comprometer com a casa. Então, eu ofereço às pessoas um desenvolvimento equilíbrio. A pessoa aprende a desenvolver, aprende a equilibrar os seus sintomas, aprende a controlar aquilo que ele procura captar. E tem o desenvolvimento preparatório, que é aquele médium que quer desenvolver para começar um trabalho dentro de uma casa espiritual. Então é um desenvolvimento também um pouco mais, digamos assim, sério, né? Não é que não deixa, o outro deixa de ser sério, mas ele tem um comprometimento não só com a casa, com a vida das pessoas. Então eu vejo muitas vezes as pessoas querem desenvolver, começa, chega na metade e desiste. Uhum. Ou quando chega naquela parte que ela queria, aí ela sente o peso nas costas da responsabilidade, tanto com a casa, com a vida espiritual, com as pessoas, ela desiste. Então, muitas vezes, a casa que oferece essa oportunidade tem que vir do dirigente todas essas informações, toda essa preparação. Né? Cada casa tem as suas regras, cada casa tem a sua forma de oferecer para os médios o desenvolvimento. E eu conheço casas que nem desenvolvimento tem, não fazem desenvolvimento mediúnico. Então, eu já vi casos assim, ó, se você precisa desenvolver mediunidade, aqui a gente não faz, você vai ter que procurar outro lugar. Procurar fora. Isso. Só que aquela casa tocou o coração dela. E aí, como é que faz? Complicado. Tu ia falando, eu ia fazendo algumas anotações aqui, algumas considerações, para contextualizar tudo isso que tu disseste. Eu estava contabilizando, inclusive, 4 anos de assistência, né? Isso. 2 anos para começar a atender e mais 1 ano para começar a trabalhar com a tua esquerda. Então é possível extrair da tua história, e eu acho que vale para muitos, não só para ti, que a pressa, né, ela não vai ao encontro do desenvolvimento da mediunidade. E a gente percebe hoje, de parte dos médiuns mais novos, uma tendência muito grande, e isso a gente vê pelas redes sociais, como tu mesmo falou, querer saber o nome do seu guia, o nome do seu Exu, o nome da sua pombagira, muitas vezes até, Alex, buscando informações sobre alguma orientação que teve dentro do terreiro, para saber se aquilo de fato está certo, né? Então, isso passa por uma ansiedade muito grande, e a ansiedade ela não anda de acordo com o desenvolvimento, né? Veja só, incorporar é um só aspecto da mediunidade, eu vejo dessa forma. E trabalhar na Umbanda, ser médio da Umbanda, não é só incorporar, é muito mais do que isso. É como tu disse, é sentir o seu guia, vibrar o guia, aprender os ensinamentos que eles nos dão, processo de reforma íntima, né? Então, exato. Portanto, ser médium não é só incorporar, é cambonar, é participar na assistência, é toda essa história que tu vive e que tu dá valor, é muito importante para a vida de qualquer médium. E sim, eu fiz a anotação aqui, ó, responsabilidade, porque nós, enquanto médios, enquanto sacerdotes, dirigentes, enquanto umbandistas, nós temos a responsabilidade de lidar com vidas. Porque quando alguém, um consulente, se coloca na frente do preto velho, do caboclo, né, do boiadeiro, é como se estivesse se colocando na frente de Deus, né, guardadas as proporções nas suas hierarquias, e porque esse consulente vai até o terreiro para obter um acalento, vamos dizer assim, das suas dores, das suas ansiedades, dos seus problemas, e vê neste guia espiritual
alguém com mais experiência, com muito mais vivência do que nós, encarnados, e que tem condições não só de aconselhar, mas nos conduzir, nos direcionar pelo caminho do bem, né? E se puder quebrar a demanda, ainda melhor ainda. Melhor. Então isso eu vejo sim, e eu digo isso para os médios da nossa casa, que ser médium não é só incorporar, é muito mais do que isso, e nós temos responsabilidade com todos que vão até lá. Né? E isso a gente vê às vezes que 1 mês, 30 dias, 2 meses, alguém dá uma chacoalhada na abertura do trabalho, na defumação, no outro, na semana seguinte já está na corrente trabalhando, né? Certa vez, num terreiro que eu trabalhei, fiquei doente, fiquei afastado, acho que uns 15 dias. Quando eu voltei, tinham 2 médios novos. E eu perguntei, disse, boa noite, irmão, irmã, seja bem-vindo. E o médium novo diz, pois é, e o que você está fazendo aqui? Qual é a tua função? Diz, eu nem sei, me botaram dentro da corrente, eu estou aqui. Infelizmente, não sabe o que é, na maioria das vezes, não sabe o que é a religião de Umbanda, não sabe quem foi Zélio, e nós falávamos hoje sobre isso mais cedo, né? Não sabe quem foi Zélio, quem foi o Caboclo das 7 Encruzilhadas, não conhece a história da Umbanda, não sabe quem é Preto Velho, quem é Caboclo, e o desenvolvimento mediúnico, nas suas mais variadas modalidades, possibilita isso. Conhecer o guia, ser apresentado aos seus mestres pessoais, aos seus professores, aos seus pais e mães espirituais. Então é fundamental hoje, onde nós vivemos, na atual fase da mediunidade, o desenvolvimento mediúnico e a ausência de pressa. Muita, eu reitero, paciência. Não concorda? Concordo plenamente, porque existe ali uma luta de curiosidade do médium, também medo de romper uma barreira do desconhecido. Tem pessoas que têm até paciência demais de esperar, e aí ficam segurando, e tem aquelas... Sou exemplo disso. Tu também, né? Eu também, eu fui segurando. Mas não, como eu falo, eu não escondo de ninguém. Eu me segurei pelo fato do desconhecido, medo do desconhecido. Porque aquilo que eu via no Espiritismo era praticamente diferente do que na Umbanda. Então eu tinha medo de falar assim, oxe, no Espiritismo eu nunca incorporei, nunca senti nada. A gente ficava lá na mesa, sentado, fazia uma oração, e aí quando alguém manifestava algum mentor, ficava tudo em paz. Aí chega num terreiro de Umbanda, um cara grita ali no fundo, o outro fez, e era fumaça pra tudo quanto era charuto. Eu falei, mas espera aí, isso aqui tá totalmente diferente. Mas alguma coisa falava para mim, segura um pouco, filho. Então eu tinha um medo do desconhecido. A questão do médio desenvolver é como você falou, existem algumas etapas, e essas etapas elas podemos até dividir entre lado espiritual mediúnico, onde ele vai estudar, aprender a lidar com as suas qualidades, os seus sintomas, porque nós temos conhecer o que é, digamos assim, eu gosto de passar isso para os médios, cada casa oferece, mas na nossa tenda a gente passa uma aula sobre corpo espiritual, chakras, duplo etérito, sabe, para a pessoa entender como que é formado o corpo espiritual dela, desde o mecanismo, né? Como é que funciona. Porque até hoje tem médicos que chegam para mim e falam assim, meu espírito quer entrar em mim, quer tomar posse de mim. Eu falo assim, calma. Então falta o quê? Informação. O medo da pessoa faz com que ela provoque um choque energético e ela não está incorporando nada, mas ela está sentindo. Ela está lá, distribuindo. Então, de repente, é um desequilíbrio energético. O guia pode estar longe. Só mandou uma faísquinha de luz para ela sentir, ela já começa a se trebuchar. Então, às vezes, é um desequilíbrio energético, uma falta de orientação, falta de informação. Então, é um lado do desenvolvimento mediúnico, que é onde você passa essas informações, esse estudo. O outro lado do desenvolvimento mediúnico, que muitas vezes as pessoas não gostam, é responsabilidade. Tanto com a casa... Fundamental. A responsabilidade com a casa, com a estrutura física, com a higiene, com a limpeza, com as obrigações, tanto para cuidar da casa, porque a pessoa entra num terreiro de Umbanda, eu falo Umbanda nesse sentido, porque a gente já
eu já vivi também 4 anos no candomblé, não falei aí, mas se você quiser contabilizar também, 4 anos eu fui de candomblé. E foi ali que eu aprendi a ter disciplina, no candomblé. Candomblé de Queto, eu aprendi a ter disciplina, coisa que na Umbanda a gente já não vê uma coisa tão rigorosa. Quando eu passei pelo candomblé 4 anos, eu aprendi a ter disciplina. E eu retornei para a Umbanda com essa disciplina. Então não é de você cuidar da casa, de você zelar pelo terreiro, porque o terreiro não é do dirigente, o terreiro não é do sacerdote, o terreiro é de todos. Você tem um da espaço, religião. é um chão que te deu, que te oferece para você colocar a sua mediunidade em prática. Então quando o Zélio, por exemplo, fundou a tenda Nossa Senhora da Piedade, ele abriu as portas para que aqueles médiuns que trabalhavam em suas casas de forma oculta, com seus guias, com seus caboclos, seus pretos velhos, pudessem ter um lugar ali que pudesse manifestar e a trabalhar atendendo outras pessoas. Por isso que a casa dele na inauguração tinha muita gente lá fora, quase metade era médios que falavam assim, chega de trabalhar escondido, nós temos um espaço agora. Então esse espaço era aberto para todos, e até hoje a tenda existe, porque existe um cuidado, um zelar por aquilo, não só por uma questão histórica, é por uma questão de que você tem um espaço, zelar pelo chão, pela limpeza, pela organização, isso é responsabilidade. Então essa responsabilidade muitas vezes as pessoas não assumem. Ela fala assim, bom, eu trabalho num terreiro tal, mas lá as giras são de quartas-feiras. E os restos? Não, eu só vou de quarta, porque é o dia de atendimento. Então eu acho que a pessoa ela tem que aprender no desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento religioso, que aquele terreiro é o segundo lar dele. Da mesma forma que ele cuida da sua casa, da sua família, ele tem que ter o tempo para cuidar também do seu terreiro e da sua família espiritual. Me dá um gancho, por favor. Desenvolvimento mediúnico é desenvolvimento pessoal também, né? É preparar pessoas não só para a religião, mas para a vida. Exato, porque isso é uma disciplina. É uma disciplina que você aprende a ter e respeito porque você também tem que ter. Então, quando eu passei pelo candomblé, eu aprendi a ter isso. Eu trouxe isso para a Umbanda porque era tudo meio assim, não é que o terreiro era largado, eu era largado. Então, quando eu passei pelo candomblé, que a minha mãe de santo também, eu acompanhei a minha mãe de santo no candomblé, quando a gente retornou para a Umbanda, voltar a fazer a Umbanda, a gente veio com outra cabeça. Não só com as coisas dos orixás, não só com as coisas de fundamento de candomblé, mas com uma coisa que a gente ainda não tinha praticado na Umbanda, a disciplina, o cuidado, o zelar com as coisas dos orixás, com as coisas da casa, com as coisas do banheiro, limpar o banheiro, o vaso, lavar a cadeira, cuidar. Médium também limpa banheiro, né? Eu já limpei muito, viu? Eu até hoje. Até hoje, porque eu também terrei pouca gente, fica uma pessoa responsável pela limpeza, mas a gente cuida. Quando o terreiro passa a ser de responsabilidade minha, a gente cuida com mais amor também, mas a gente quer que os médios em desenvolvimento tenham esse mesmo amor pela casa. E quando você tem esse amor pelo terreiro, essa entrega para aquele terreiro, eu tenho certeza que o desenvolvimento ele se torna muito melhor. Aí a entidade ela se aproxima de você pelo seu sentimento, pelo aquilo que você vibra, pelo aquilo que você desperta, pela sua mudança pessoal. Você leva isso para sua casa, você leva isso para sua família, você leva isso para o seu trabalho, né? Você tem para a vida. Então, como você falou, um desenvolvimento pessoal. Aí, quanto tempo vai levar para incorporar e saber o nome do guia? Não importa, porque a Umbanda é uma reforma da gente, primeiro. Você não vai incorporar um guia, o seu tranca-rua, se você não fizer a sua reforma primeiro. Você pode receber até um espírito que se diz ser tranca-rua, mas mesmo que seja o tranca-rua, ele vai se apresentar no limite daquilo que você pode oferecer para ele. Então, a não ser que você seja uma média de inconsciente, mas tudo bem, não tem o que falar. Mas enquanto houver uma manifestação consciente, os seus guias vão se limitar a manifestar dentro daquilo que você pode oferecer. Então, quanto mais desenvolvimento, mais mudança você possa fazer do seu lado, da sua parte interior, mais você passa a oferecer para os guias. E aí a conexão com o guia é outra. Você pega um preto velho, você não olha para o preto velho e fala, é o meu preto velho. Você fala de outra forma, você fala, é meu vovô.
É diferente a sensação. Quando você pega o caboclo, fala, não, meu caboclo é, sei lá, 7 flechas. Não, você fala assim, o meu conselheiro, o meu mestre, Meu é o pai, né? meu pai, é o 7 flechas. Você tem Minha um família tratamento. espiritual. Isso, você tem um tratamento muito diferente, porque o desenvolvimento lhe deu isso, despertou em você a disciplina, a religiosidade, a fé, o comprometimento, responsabilidade, onde isso tudo é feito dentro de uma casa, e pode ter certeza. O médico que passa por isso que a gente fala sempre, não são minhas palavras, mas eu costumo sempre falar que são poucos, são muitos chamados, mas poucos escolhidos, né? Até por esse mesmo fato, acredito eu. Mas quando a casa ela tem essa preparação do médium, nada destrói essa casa. Não há obsessor que entra, não há quiumba que entra, não há um trabalho fraco. Você pode entrar numa casa ali e ver uma vela acesa e a vida da pessoa sendo mudada. Por quê? Porque é o trabalho em conjunto. O desenvolvimento mediúnico sempre vai existir, desde aquele que começou há um mês atrás, até para aquele dirigente do terreiro que já está há 20 anos. Então, todos estão nessa mesma jornada, só que um dá a mão para o outro para poder caminhar. É isso que eu ia comentar antes, que a Umbanda é uma religião coletiva, né? Então, quando a gente pratica o ritual dentro do nosso terreiro, da nossa casa, enfim, raras vezes nós fazemos isso de forma individual, ou seja, exercendo a nossa religiosidade. Por isso que é tão importante, Alex, e irmãos de fé, principalmente os que estão começando agora, o envolvimento de todos, estimular essa responsabilidade, essa participação. E é verdade, não é só no dia da gira, não é só na terça, na quarta, na quinta, no dia que você trabalha, são todos os outros dias em que não é só o sacerdote, não é só o dirigente que tem a obrigação de fazer tudo sozinho. É uma religião coletiva, todos devem estar envolvidos. Aliás, por falar em sacerdote, parabéns pelo teu dia, meu irmão. 27 de abril, né? Dia do sacerdote. Parabéns a todos os sacerdotes de Umbanda aí, espalhados aí pelo nosso mundão. A você também, né? Porque o sacerdote hoje, quando eu falo, nem posso falar muito sacerdote, porque aí eu fico muito emocionado, sabe? Porque eu tive várias caminhadas na religião de Umbanda. Eu tive a Pena Vermelha, que é minha mãe de santo que já desencarnou, que é a dona Ana Maria Gervasoni, ela já desencarnou e deixou a casa lá aberta para que outras pessoas pudessem tocar. Lá eu era pai pequeno, então ela confiou em mim. Confiou também em outros filhos. E hoje quem assume lá é a minha mãe de santo também, que assumiu, a Graça. E eu, bem do ladinho do nosso terreiro, muitas vezes eu faço visita lá, e eu passei por outros terreiros, né? Na Zona Leste eu passei pelo terreiro Jesus Maria José, da Maria Lima, um terreiro que tem mais de 70 anos, então eu aprendi muita coisa lá também, e eu considero ela como minha madrinha. Depois passei por outros terreiros, onde cada sacerdote teve digamos assim, algo que me acrescentou muito. E entre todos eles, onde eu passei, desde a minha primeira mãe de santo até o último que eu passei, todos eles falaram: um dia você vai ser um sacerdote, um dia você vai ser dirigente, porque você não é filho, você é pai. E aí foi que eu fui me segurando até abrir a tenda. Então, sacerdote de Umbanda, ele eu separo assim, eu tenho a minha mãe carnal, né, que todo o amor que eu tenho pela minha mãe, hoje eu tenho que dividir o mesmo amor pelos meus sacerdotes. Mesmo aqueles que já não estão aqui, mesmo aqueles que já passei pelos terreiros, eu tenho que ter o mesmo amor, o mesmo respeito. Porque foram eles, através deles, que hoje eu sou o que sou, estou onde estou. Honrar as raízes. Isso, né? Exatamente. Eu não abri um terreiro porque eu quis abrir, porque eu achei bonito, porque eu quero ficar livre de amarras ou de normas, eu quero fazer as minhas próprias normas. Pelo contrário, né? Ao Mais contrário. responsabilidade. Eu mantive as mesmas regras, as mesmas normas que eu passei, que eu aprendi a ter, que eu tive que seguir em todos os terreiros que eu passei. Passei praticamente em 3 terreiros de Umbanda. Um eu fiquei 19, depois o outro eu fiquei acho que 2 aninhos e o outro eu fiquei 1 ano. Então, até eu abri a tenda para de Aruana. Então, onde eu passei, eu aprendi algumas regras. E todas essas regras eu trouxe comigo e hoje eu coloquei isso essa doutrina interna, eu coloquei isso como digamos assim, um caminho, uma forma de trabalho da casa. Então eu não criei nenhuma regra.
Então, todas as vezes as pessoas vão lá no meu terreiro, no terreiro no Pai de Aruanda, falam assim, como é que eu faço para entrar aqui? Bom, na pena vermelha, bastava ter mediunidade, passar pelo guia, o guia falou, pode pôr na corrente, vestir branco, ótimo. Foi assim que aconteceu com muitos médios. Mas na Jesus Maria José, eu aprendi que o médio tem que vir durante 7 giras. Aí eu falei, uma boa, eu vou colocar essa regra na tenda Pai de Aruanda. Você quer vir aqui? Então, 7 giras, 7 terapias, 7 aulas. Se você faltar nenhuma, aí sim você vai receber. Começa. Você vai poder começar a sentir a corrente, entrar na corrente para sentir. Incorporação, só depois do processo de desenvolvimento, só depois das aulas e do desenvolvimento mediúnico. Então, se a pessoa não conseguir controlar essa questão essa ansiedade de incorporação, né? Vamos falar de incorporação, que é o que o pessoal mais quer. Se a pessoa não consegue controlar a incorporação, eu digo assim, o guia, ele vai desrespeitar o seu livre-arbítrio? Ele vai desrespeitar a sua vontade de não incorporar? Jamais. Não, jamais. Então não é um guia, gente, é um desequilíbrio espiritual, né? Se a casa tem proteção, se o terreiro tem proteção, se o terreiro está preparado para isso, eu não acredito que seja um quiumba ou um obsessor, mas é um desequilíbrio espiritual. Então eu falo isso para as pessoas que vão adentrar na nossa tenda. Paciência, deixa a ansiedade um pouquinho de lado. Se tiver que fazer, se tiver uma manifestação de um guia que tem que ser feito, vai ser feito de forma correta. Portal aberto, proteção, preceito, tudo direitinho. Porque se não for dessa forma, eu vou pegar todos os preceitos que os médios fizeram e vou jogar fora, porque não precisa. O médio vem da rua e incorpora. A responsabilidade é muito grande, Alex, né? Na nossa sistemática, para você ter uma ideia, você tem que se apresentar na natureza, é o termo que a gente usa, né? Com uma oferenda de apresentação, pelo menos para os teus orixás, os orixás de cabeça, de frente, juntó e ancestral. Pelo menos. E fazer uma firmeza de forças do teu guia na natureza, para ele ter suporte energético para poder fazer frente a tudo isso aí. Então, tu imagina, desenvolvimento mediúnico, né? As aulas, afirmar os teus orixás, os teus guias da natureza, isso não é do dia para a noite. Então não dá para ser com pressa, né? Imagina. Até mesmo porque se o médium entra no processo de desenvolvimento mediúnico, ele realiza todas essas entregas, todas essas firmezas, todas essas, digamos, podemos dizer até um assentamento ali, ou uma firmeza do seu guia, ele precisa entender isso, porque é fácil o pai de santo, mãe de santo, e o dirigente, sacerdote, ir lá e fazer, e o médio só olhar, e falar, agora já está feito, aí ele fala assim, pronto, resolvido. Já está tudo feito, então agora eu posso começar a trabalhar, porque ele não teve conhecimento, quem fez foi a mão. Então é importante que ele saiba fazer isso, é importante que ele tenha esse conhecimento do porquê fazer isso, como fazer isso, qual a necessidade disso, porque lá na frente, quando passar alguns anos, ele tem que saber. Porque sim. E faz toda a diferença isso. Exatamente. Faz a diferença para ele, faz a diferença para um consulente. Ele precisa ele precisa dar ferramentas para o guia trabalhar. Então, o conhecimento é a ferramenta para o guia despertar. Que nem eu falei para você lá atrás, né? Ervas. Eu não manjo muito de ervas. Eu estudei ervas, mas as coisas não entram aqui na minha cuca, na minha cabeça. Então, eu já tenho essa consciência da dificuldade que eu tenho de reconhecer todas as ervas. Eu conheço muitas, mas não é aquilo que o herveiro sabe, aquilo. Mas muitos sacerdotes também sabem de ervas, mas eu conheço um pouco. Então, quando o preto velho vem, eu sinto uma certa dificuldade de passar um banho com as ervas necessárias. Por quê? Porque eu não tenho abertura mental, né? Não dá abertura mental para o guia. Né? Isso mesmo. Falta abertura mental. Então, quanto mais eu estudo, mais eu coloco na minha cabeça informações. Não é que eu vou estar criando uma manifestação anímica, mas eu vou estar fornecendo para o guia as ferramentas para que ele possa transmitir a informação correta. Porque isso faz a diferença no atendimento, essa preparação, esse desenvolvimento, essa mudança interior, essa questão de ser uma pessoa que representa aquele terreiro e a Umbanda. Tem gente que fala que não fala pela Umbanda. Bom, se não falar pela Umbanda, é difícil. Eu acho que todos nós falamos pela Umbanda. Eu não posso chegar e me fechar na minha doutrina interna e pronto. Eu falo pela Umbanda também.
Mas eu sou um de muitos. Então, eu não falo pela Umbanda, eu falo em nome assim, de um que muitas pessoas podem dividir um pedacinho da responsabilidade e falar de Umbanda, porque está sendo preparado isso. Então, não tem um papa, a Umbanda não tem papa, a Umbanda não tem uma pessoa lá que vai lá e fala, eu dito as regras. Não tem um livro, né? Não tem um livro, mas tem base. Né? E eu conheço muitas vezes, eu falo para as pessoas, vocês sabem qual é a base principal da Umbanda? É atendimento, é incorporação. Não, nada disso, gente. Você tem que conhecer a base. Os fundamentos básicos da religião de Umbanda. Se você saber um fundamento básico, você consegue se controlar ali. Olha, eu estou ultrapassando os meus limites. A pessoa tem que saber o momento em que ela ultrapassa os seus próprios limites, para que ela possa falar assim, eu preciso me corrigir, eu preciso me vigiar. Aí no dia a dia, ela passa a ser uma pessoa agressiva, ela passa a ser uma pessoa que não respeita as pessoas, ela passa a ser uma pessoa que briga com o vizinho, que briga com o patrão. Aí chega na sexta-feira, ela vai pra gira e fala, deixei todos os meus problemas lá fora. É difícil deixar. Daí quer incorporar preto velho, né? Aí vai incorporar preto velho. Eu acho que a gente tem que ser exemplo, 24 horas daquilo que a Umbanda é. É lógico que não vou sair incorporando preto velho dia a dia para falar com as pessoas, mas não, tem dia e hora. Eu sou o exemplo daquilo que o preto velho passa para as pessoas, passa para o consulente. Se o preto velho não está conseguindo me ensinar, se ele não está conseguindo, se eu não estou aprendendo com o meu preto velho, que instrumento de trabalho eu vou ser para esse preto velho atender um consulente muitas vezes que está com um problema muito maior que o meu? Né? Às vezes a gente passa por uma situação em que a gente vê um consulente entrar e falar, não, o problema dessa pessoa é aquilo, é sempre o mesmo problema, né? É sempre a mesma questão. Emprego, por que não vai procurar emprego? A gente fica questionando o fato daquele consulente estar indo no terreiro pedir a mesma coisa toda a gira. Aí eu pergunto, alguém sabe o que passa na cabeça do consulente? Não. Alguém sabe o que aquele consulente está vivenciando lá fora? Não. Então eu não julgo se aquele consulente está certo em pedir ou não. Eu tenho que me colocar no lugar dele. Então, quando eu me coloco no lugar dele, eu vou tendo paciência, eu vou deixando o guia trabalhar, e com certeza pode levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, aquela pessoa vai ter a resposta dela. Então, o preto velho é a entidade que mais nos ensina a ter paciência. Tolerância, devagarinho. A representação da paciência é um preto velho caminhando, né? Um passo depois do outro. Ele dá um passo e junta a perna, dá outro passo e junta a perna. E quanto mais acelerados nós médios estamos, mais devagar parece que eles andam. Para baixar a nossa frequência, para dizer, se acalma, filho, né? É que nem fala, é devagar, é devagarinho, é devagar, é devagarinho, quem caminha com preto nunca ficou pelo caminho. É isso. As coisas elas têm seu tempo, mas a gente precisa entender que o ser humano ele é feito, digamos assim, ele nasce perfeito, mas ele a certa idade ele já começa a se tornar uma pessoa imperfeita para ir se aperfeiçoando, né? Então o ser humano ele tem essa falha de ser imperfeito, mas também tem todas as oportunidades para se aperfeiçoar. Digamos que o umbandista, aquele que já passa pelo processo de desenvolvimento, o maior desenvolvimento que eu acredito ser, além daquele que a gente faz dentro de nós, é lidar com pessoas também. Então eu tenho que eu tenho que aprender a olhar as pessoas da mesma forma que Cristo olha, da mesma forma que o preto velho olha, da mesma forma que o caboclo olha. Então, geralmente eu apontar para uma pessoa e falar assim, você não serve, você tá errado, eu não posso fazer isso. Quem sou eu? O preto velho falaria isso para uma pessoa que está ali procurando emprego e não consegue? Levanta a sua busanfa daí, vai procurar emprego? O preto velho fala assim? Não, o preto velho vai falar para ele ter mais incentivo, né, mais vontade, com o jeitinho dele. Então, se a gente absorve a gente incorpora essas lições, esses valores, né? Valores, a gente consegue aprender. Nós estamos tendo a ferramenta também para aprender a lidar com pessoas. E não é fácil. Porque quando eu estou no meu dia a dia, a gente pode até falar, eu sou Alex no meu dia a dia. Mas se eu deixar com que aquela coisa interna dentro de mim, aquilo tudo que lá atrás me prejudicava tomar a frente,
Não adianta o desenvolvimento, porque eu chego no terreiro, começo no desenvolvimento, saio do terreiro, jogo tudo para fora. Aí volto para o terreiro, começo o desenvolvimento, saio do terreiro, jogo tudo para fora. Então é a questão de aprender a lidar com pessoas também, não é só lidar com vidas, mas lidar com pessoas, cabeça, psicologia. Se tu não gosta de gente, tu não pode ser um bandista, né? Tem que gostar de Falou pessoas, tudo. tem que gostar de gente. E mesmo que essa pessoa seja a pior pessoa do mundo, tem que Mesmo, gostar de pessoas. mesmo. Porque são nessas pessoas, aquelas que nós não gostamos, que reside o nosso grande desafio. É naquele médium, aquele filho da corrente que às vezes tu não tem muita afinidade, é naquele consulente que tu vê diferente, é nestes que tu vê o teu desafio enquanto dirigente, enquanto médium, enquanto sacerdote, para aprender, né? Para aprender a nivelar todo mundo igual, vamos ajudar, vamos se abraçar. Exatamente. Algumas vezes a gente vê que. Deixa eu parar daqui. Algumas vezes a gente percebe essa dificuldade nas pessoas que vão no terreiro, nos médiums, e a gente tenta mostrar para as pessoas que o caminho ele existe, tanto para o desenvolvimento, mediunidade, mas se você não conseguir fazer essa mudança dentro de você, chega lá na frente, vai ficar um pouco mais complicado, porque ninguém vai chegar dentro de você e vai mudar isso. É individual. Eu até falei na live ontem. Todos nós somos tratados individualmente. As nossas qualidades mediúnicas são diferentes de um com o outro. A incorporação é diferente. A sensibilidade é diferente. Não existe uma mediunidade igual, porque a mediunidade é como se fosse a nossa digital. Né? Todos nós temos a nossa qualidade mediúnica, nós conhecemos tipos de mediunidade, mas não significa que o que eu sinto como, digamos assim, como sintonia, né? A mesma coisa o outro médium vai sentir igual. Então, não dá para comparar um com o outro. Não dá. Até mesmo uma forma muito fácil. Psicografia, a pessoa fala muito fácil falar psicografia, aí a pessoa entende. Mas as mesmas coisas, existem psicografia que as letras são idênticas do desencarnado, do espírito que desencarnou. Mecânica, inspirativa, né? Exatamente. Tem algumas palavras que, né, nem sempre alguma psicografia vem no intuito de mostrar nomes de pessoas ali que ele desconhece. Nessas vezes são psicografias somente mensagens. Então tem coisas assim que o médium ele precisa entender que não adianta copiar, não adianta ser uma coisa mecânica, né? Deixa acontecer, porque Deus ele nos dá essa condição mediúnica de intercalar entre nós e o plano espiritual, de poder estar ali trazendo. Eu falei na live ontem, o maior mestre de todos os tempos foi Jesus Cristo. Eu tenho como um ícone assim de atitude e de erro de ser humano, de imperfeição e perfeição, como Chico Xavier. Olha só, nem estou falando de Umbanda, mas engraçado que Chico Xavier não era kardecista, né? Ele era espiritualista. As pessoas falam que ele era kardecista, mas ele não tinha um centro kardecista, ele escrevia num centro que cedia um espaço para ele. Então, ele também cometeu seus erros, as suas falhas, e deu um exemplo de vida. Deu um exemplo de dedicação para aqueles mais necessitados. Aí eu trago esse exemplo para a nossa tenda, por exemplo, na nossa casa lá, eu trago esse exemplo, por quê? Porque eu espero do médium um pouco dessa simplicidade, um pouco, não muito. Jesus tinha conexão direto com Deus. Nós não conseguimos ouvir Deus, mas conseguimos ouvir os guias. Se a gente não conseguir se ligar com os nossos mentores, nossos guias, ouvi-los, então que mediunidade que eu vou começar a praticar? Que mediunidade que eu vou desenvolver? Eu preciso me conectar com eles. Aí vem aquela questão, eu vou me conectar, eu vou ter a sensibilidade, eu vou atrair para mim aquilo que eu vibro. Então mediunidade não significa que você é médium, pronto, já tem espírito de luz do meu lado. Não é assim. Você é médium. Você vai atrair tanto espírito de luz ou espíritos na baixa vibração, trevosos. Depende do que tu vibra, né? Exatamente. Depende do que tu vibra, depende do que você vai vibrar, depende daquilo que você põe de dentro para fora.
o guia, muitas vezes, ele vem para te corrigir, para te dar oportunidade de melhora, mas quando ele percebe que você não está permitindo, através da arrogância, da ignorância, da raiva, do ódio, da inveja, do orgulho, sei lá, de tudo isso, quando ele percebe que não está conseguindo, porque às vezes é uma missão dele também, do guia, mas aí é livre-arbítrio. Ele respeita o seu espaço, ele respeita o seu livre-arbítrio de escolha, mas ele não pode fazer muitas coisas. Aí sua vibração vai cair para os espíritos trevosos. Então é muito cuidado. A gente fala, mexer com, trabalhar com espiritualidade, trabalhar com mediunidade, trabalhar com umbanda, tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado, tem que ter. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Às vezes as pessoas acham que é bonito ter um congar, bonito tocar tabaco, cantar os é lindo. E é lindo mesmo. É lindo, não deixa de ser. Mas as pessoas acham que aquilo é só uma forma bonita de se apresentar a Umbanda. Não, tudo tem um fundamento. Tudo tem um Alex, como é que começou o canal Nossa Umbanda? Conta para nós. Aí, canal Nossa Umbanda. Quando eu estava no terreiro Pena Vermelha, lá eu estava com a função de pai pequeno. Então eu tinha o trabalho de desenvolver, levar as pessoas médios novos o desenvolvimento mediúnico. As aulas teóricas, e enquanto o outro sacerdote, o outro pai pequeno que tinha na casa, era responsável por fazer o desenvolvimento na prática. Então eu não fazia o desenvolvimento na prática, eu fazia o desenvolvimento na parte teórica. E um outro médium, que era pai pequeno da casa, fazia o desenvolvimento na prática. Então a gente dividia essas responsabilidades. Mas quando tinha o desenvolvimento na prática, vou tentar fazer aqui na câmera. Enchia. Quando tinha o desenvolvimento na teoria, uns 5, 6 aparecia. Então, eu vi que as pessoas não tinham muito interesse em estar presente nas aulas teóricas. Eu comecei, então, a pensar, poxa, eu estou vendo aí um canal no YouTube ali, comecei a ver o Umbanda Boa, eu achei interessante. Aí comecei a ver outros canais, eu falei, nossa, interessante esse negócio de Umbanda na internet. Eu vou começar a fazer. Só que eu não tinha ideia como fazer. Então eu estudei um pouquinho aqui sobre coisas de youtuber, com um microfone, um celular, e comecei a fazer o primeiro vídeo lá no terreiro mesmo, e falei, vou levar essas aulas para quem quer aprender. Quem sabe eu possa chegar até um número de pessoas que gostem daquilo que a gente tem para oferecer. E eu comecei a fazer 1, 2, 3 vídeos horríveis. Horríveis. No início é sempre assim, né? Nossa, eu olhava pro celular, eu ficava com vergonha, errava, ia baixei programa para editar e tudo mais. O canal Nossa Umbanda, então, começou há 4 anos e meio atrás, se eu não me engano, de uma forma muito, assim, simples, muito de baixa qualidade, mas eu achei que, eu estudando muito isso, eu percebi que as pessoas gostavam de vídeos com qualidade, porque atraía a atenção delas. Então eu comecei a melhorar um pouquinho mais o canal, comprando um celular melhor, com uma câmera melhor, fazer o chroma key, eu comecei a ter um espaço, fazer temas, então esses temas que estavam na boca das dúvidas, né? As perguntas estavam na boca daqueles que estavam em dúvidas. O desenvolvimento, é claro. Muitos médios em desenvolvimento, ou médios que nem estavam na terreiro de Umbanda, curiosos, então comecei a trazer esses temas. E aí começou a dar certo. Demorou um pouquinho, 1 ano depois, eu já estava aí com 10 mil inscritos, aquilo me assustou. Aí eu falei, o negócio ficou sério. O negócio ficou sério, 10 mil inscritos, ficou muito sério. Aí comecei a levar a sério também, comecei a fazer temas mais sérios, comecei a fazer vários vídeos, não muitos, mas até pessoas falam assim, você não tá pondo muito vídeo no YouTube. Eu falei assim, gente, com calma, vamos com calma. É um vídeo a cada 1 mês, um vídeo a cada 15 dias, no máximo, assim, sabe? Não dá para colocar vídeo todo dia, a gente tem vida. Mas depois o trabalho foi aumentando, a gente já criou um grupo aqui na internet, a gente foi estudando. Hoje o canal Nossa Umbanda é um canal direcionado para levar informação de Umbanda a todos que queiram aprender religião de Umbanda. E ele já está com mais de 50 mil inscritos. Então, eu sou muito grato pelo canal, eu aprendi muito, porque toda vez que eu faço um tema, eu vou atrás, eu estudo. Eu não posso falar do canal Nossa Umbanda, da minha doutrina. Isso me tornou um obstáculo. Ter que falar de Umbanda fora da minha doutrina. Eu tenho que falar da nossa Umbanda. Então eu tenho que falar da sua, eu tenho que falar do irmão, eu tenho que falar de uma Umbanda onde que o consulente chega e fala,
é exatamente como o rapaz falou na internet. Entendeu? Então era bem difícil de falar de um assunto onde que a pessoa ela vai adentrar para dentro de um terreiro e vai ver aquilo acontecer. Então são temas, eu tenho evitado de falar alguns temas que são propícios à nossa casa, porque se a casa da Pai Vim de Aruanda realiza de uma forma, a outra casa faz diferente, o que cai na cabeça daquele que não tem um conhecimento é que aquela casa é errada. E às vezes Sim. é melhor do que a nossa. Só um Como a ritual. gente vê isso nos grupos, né, Alex? Os grupos de Facebook, muitas perguntas. Meu pai de santo disse tal coisa. Isso está certo? A resposta é sempre a mesma para mim. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Seu pai de santo é responsável pela sua coroa. Se o teu pai de santo diz que é assim, ele está certo e eu estou errado. A pessoa tem que entender que ele tem digamos, se ainda é médio de corrente, se é médio de umbanda, esse médio tem que entender que ele tem um pai espiritual e um pai carnal e um pai de educação mediúnica. Então ele tem uma família ali que tem que. Se minha mãe fala, você não pode fazer isso, eu vou no vizinho perguntar para a mãe do meu amigo se pode ou não, não pode ser assim. Então são assuntos, às vezes são dúvidas e perguntas que as pessoas precisam entender que, como eu falei lá no começo da live, o desenvolvimento é dentro da doutrina daquela casa, ela tem que buscar as informações primeiro daquela casa. A internet, que nem minha mãe de santo falava, Alex, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. O difícil é você filtrar, porque ela tinha medo de que eu fosse estudar na internet e levasse alguma coisa para o terreiro que fosse diferente, pela qual fosse contrária às doutrinas da tenda, do terreiro. E não aconteceu isso, porque eu aprendi a separar o que é vela, por exemplo, na pena vermelha não se acendia vela, ou não se acende até hoje, velas coloridas. Né? Aí eu chego lá e falo assim, olha mãe, eu aprendi na internet que as velas têm que ser coloridas, como é que funciona? Já pensou se eu falo isso? Então a pessoa que me ensinou isso, que vai ser minha mãe de santo, meu pai de santo, porque ela tá errada. Então são coisas que a gente precisa, no canal Nossa Umbanda, o propósito é esse, é falar para as pessoas os lados em que ela pode encontrar nos terreiros que não vai interferir ela de apontar o que é Umbanda, o que não é Umbanda. Então se de repente a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu fui num terreiro de Umbanda, ali cobra R$50 para entrar. Bom, avalie. Eu sou daquele tipo, avalie. Porque R$50 para entrar, estão te cobrando para entrar ou estão te pedindo ajuda? Condicionando, né, o atendimento. Ou estão te pedindo uma ajuda para ajudar a casa. Se você não tiver, você pode ter o atendimento? Ou se você não tiver, você não pode ter o atendimento? Porque se não puder ter o atendimento, você não tendo dinheiro para poder entrar, aí não é Umbanda. Agora, você está te pedindo uma contribuição para ajudar nos gastos da casa e você dá o quanto pode, isso algumas casas fazem. Isso é diferente, eu não posso falar para você que não é Umbanda. Então, é uma coisa difícil de se falar, porque a gente tem que pensar dos dois lados, porque a pessoa, quando ela pergunta para o canal, ela pergunta do jeito dela, mas você tem que pensar do outro lado, porque às vezes nem do jeito dela é a verdade. Então, é o que às vezes muitas vezes eu pego perguntas que eu recebo no e-mail, às vezes eu nem respondo, eu fico lá segurando um bom tempo, sabe? Fica queimando aquela pergunta lá. Aí leva 1 mês, 2 meses, aí eu respondo. Às vezes eu respondo até em vídeo. Então, por quê? Porque eu preciso pensar muito da forma que eu vou responder para essa pessoa. Porque se eu não responder de uma forma aberta, ela pode se fechar na minha resposta e pode começar a criticar uma casa que às vezes é uma casa de luz. Né? Eu não consigo entender, às vezes, o que ela quer passar. Então, às vezes, eu tento usar um pouquinho essa sintonia com os guias. O canal Nossa Umbanda é isso, é um canal que a gente está há 4 anos e meio praticamente, ou nem sei se 5 anos, mas é um canal que eu amo fazer, eu gosto, e trouxe para o Facebook, do YouTube eu trouxe para o Facebook, a Nossa Umbanda, já temos página, temos o grupo de estudo no grupo do Facebook também Nossa Umbanda, levei para o Zoom também, um grupo de estudo também de videoconferência, levei o Nossa Umbanda, tá aos pouquinhos, estamos lá no Instagram também, Nossa Umbanda 2015, desde 2015, então 2015, 5 anos do canal. Pronto, é mais fácil de lembrar. Estamos no Instagram, e agora, aos pouquinhos, eu tô com aquele site do Cursorfy, onde a gente faz cursos gratuitos também, Nossa Umbanda. Já temos 2 cursos disponíveis. O primeiro é desenvolvimento mediúnico, com 4 vídeos, exclusivo, material didático de estudo, da apostila, e um outro curso que é o Oxalá. Esse é a plataforma de ensino que a gente tem gratuito para oferecer para as pessoas
um pouco de estudo gratuito, que não tem condições de pagar. É claro que não pode esperar aquela plataforma, aquela plataforma cheia de material top, mas é o que a gente pode oferecer, né? Então, para aquelas pessoas que querem um pouquinho de conhecimento e não tem como pagar um curso top, então ela pode entrar lá no Curso Fly Nossa Umbanda e, de repente, tem 2 cursos disponíveis. A gente pretende futuramente estender esses cursos aí com o tempo, falando um pouco mais dos orixás, falando um pouco mais sobre tudo gratuito. A gente não tem intenção nenhuma de tirar R$1 sequer de alguém. Tá? Eu ganho, se a pessoa fala assim, você ganha com o YouTube? Ó, esse microfone eu comprei com o YouTube, essas luzinhas que vocês estão vendo aqui eu comprei com o YouTube, olha lá, tá? A gente vai conseguindo algum dinheiro do YouTube, eu invisto no canal, tá? Então eu não preciso pedir nada para ninguém. Então às vezes se eu falar assim, olha, eu vendo isso, vendo aquilo, não sei o que, se for para casa, pro terreiro, para ajudar o terreiro é uma coisa, mas para minha vida pessoal, graças a Deus eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho minha família, graças a Deus eu não dependo da religião para sobreviver, eu dependo da religião para viver. A religião me dá sentido para a vida, ela não me dá faturamento para eu poder ganhar meu ganha-pão. Ganha-pão eu vou atrás, às vezes difícil ou fácil, a gente tem que correr atrás mesmo. Mas no canal é isso. Esse é o irmão Alex Costa. Gratidão, meu irmão. Foi muito bom. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado aos irmãos que acompanham a nossa live. Lembrando que vai ficar na timeline da nossa página do Templo Escola de Umbanda Aranaua no Facebook e depois no nosso canal. Eu tenho um canal também humilde no YouTube, não chega a 50 mil, mas é Aranaua Templo Escola de Umbanda, vai ficar lá disponível depois para quem quiser assistir de novo. Obrigado, meu irmão, um axé, uma excelente semana para ti, excelente semana para todos os nossos irmãos aí. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Sacerdote. Eu agradeço por ter me convidado para poder ter feito essa live com você, com os irmãos. Sou muito grato, muito feliz a cada dia que passa. Hoje eu fiz um texto no Facebook, postei um texto lá, de desabafo e ao mesmo tempo de felicidade, porque são poucas pessoas realmente, a gente tem muitas pessoas no Facebook, mas a gente percebe quem tá ali com você, incentivando, te dando motivação para que você possa continuar com o trabalho. E às vezes a gente, com o ser humano, às vezes chega um ponto que fala assim, cansei, vou parar. Mas vem uma pessoa e fala, continua, e você vê aquela pessoa e aí, ou a frase que ela deixa e você fala, não, eu tenho que continuar, nem que eu ajude uma pessoa. Então eu sou muito feliz, muito grato por você ter me convidado e as pessoas, nossos irmãos de fé também. Eu quero parabenizar a todos os sacerdotes dirigentes de todas as religiões, não só da nossa querida amada religião de Umbanda, mas de todas as religiões. Como eu falei, eu vim do catolicismo, eu vim do espiritismo, fui para o candomblé, então eu acredito que tem muitas pessoas que estão aí se dedicando dentro da sua fé, para levar fé para as pessoas, sentido para a vida das pessoas, e tem gente que faz isso com responsabilidade. Então eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês, sacerdotes, e a você, meu irmão Marcos, que me abriu essa oportunidade para estar aqui com você no canal, aqui na nossa página. E quem vai lá se inscreve no canal do Marcos, é claro, né? Precisamos contribuir e ajudar, né? Acho que essa ajuda. Eu sou inscrito em vários canais eu sou inscrito, e eu adoro todos eles, então um ajuda o outro. Eu acho que é essa que nós estamos precisando, essa força. Então, um abraço a todos, axé. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. Tá aí na legenda do... Aí, ó, aqui, ó. Aranaua Templo Escola de Umbanda. É isso aí. Axé para todos, uma boa noite, até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.